Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Também estive doente, estive enfermo, gripe bem forte, dor no corpo. Enfim, todas as agruras, né, dessas enfermidades, eu vivi esses dias. Eu saí de casa um dia para tomar vacina da gripe. Todo ano eu tomo, eu procuro tomar sempre. E peguei uma fila lá grande, e quando chegou minha vez, o sistema caiu. E a moça falou, não vai poder hoje. E aí voltei para casa. Depois, e aí fui pego pela gripe. Eu fui fazer um exame no Hospital São Paulo. E quando eu saí de lá, eu não estava bem. Eu não estava me sentindo bem. Assim, fisicamente, cansaço, uma coisa assim. E já quando saí de lá, foi na segunda-feira da semana passada, retrasada. Eu não estava bem, me sentindo cansado, um mal-estar, mas graças a Deus fiz o exame, voltei para casa, e aí foi durante a semana ficando ruim, e Deus me deu um livramento, irmãos, assim, tão grande. Parece que uma gripe não é nada, né? E eu estava em casa, e foi na semana de oração, né? Estava me preparando para participar da oração, e fui limpar a garganta, assim, um catarro, né, que fica. Eu fui limpar a garganta, irmãos, e eu engasguei. E aquilo ficou preso na garganta, não descia, não subia. Eu fiquei apavorado, assim, tempos, né, sem conseguir respirar. E aí eu até glorifiquei a Deus, assim, tem um versículo na Bíblia que diz assim, melhor é serem dois do que um só, né? Melhor é serem dois do que um só. Se eu fosse solteiro, morasse sozinho, provavelmente eu teria empacotado. Ia fazer companhia para a tia Adelaide lá junto, que Deus recolheu, né? Mas a Valéria estava lá, me ajudou e consegui, depois de muito tempo, respirar. Sim, e eu glorifico a Deus. A terceira vez que Deus me abençoa, assim, tendo a companhia da esposa, né, da Valéria. A outra vez eu acordei 5 e pouco, tinha um exame cedo no hospital, fui tomar um banho e tomei um banho com água um pouco mais quente, estava frio. Eu não posso tomar banho com água quente, né? A minha podóloga conhece eu tenho a pele bem ressecada. Eu fui tomar um banho um pouquinho mais quente, estava bem frio, 5 e pouco da manhã. Estourou uma varize. Eu saí do banheiro, entrei no quarto, estava me trocando, estourou uma varize assim, do sangue bater lá no teto, assim, no calcanhar, pá. Quando eu fui ver assim, já estava o sangue sujando todo o quarto, e eu não conseguia conter aquilo, precisei acordar a Valéria. Falei para ela, não se assusta, está tudo bem, né? Gritei por ela veio, me ajudou. E uma outra vez também, saí do banho. Quando eu saí do banho, estourou. E aí eu estava conversando com a dona do salão onde eu trabalho. Ela disse assim, minha tia morreu assim, sozinha em casa, estourou a varize e não tinha ninguém para ajudá-la. E ela foi perdendo sangue, depois desmaiou e faleceu, sozinha em casa. Então, eu louvo a Deus, né, pelos livramentos. E a gente realmente não é nada, né? A gente está bem, daqui a pouco, qualquer coisa, se a gente não tomar cuidado, como eu ministrei aqui há 15 dias atrás, um vento contrário que sopra, a gente já fica todo
sem forças, né, físicas. E até a Bruna falou aqui de descanso, né? Eu louvo a Deus. Durante essa semana eu pesquisei um pouco disso, de descanso de Deus, porque Deus é espírito, né? E assim, eu falo, mas se Deus, a Bíblia diz, não tosqueneja o guarda de Israel, quer dizer, Deus não dorme. Continuamente o Senhor está cuidando de nós, dia e noite, os olhos do Senhor estão sobre nós. E aí eu me pergunto sempre assim, mas o descanso de Deus, né? O que é o descanso de Deus? Ele cansou? Claro que não. Ele é espírito, ele dá ordem, as coisas acontecem. E aí eu entendi, Deus me mostrou, Deus me ensinou. O descanso é o desfrutar. Descansar é desfrutar. Você trabalhou a semana inteira. Você pode desfrutar do seu trabalho. Você pode desfrutar. E isso não é fácil não, viu, irmãos? Se a gente não tomar cuidado, a gente vicia em trabalho e você não consegue descansar. Já aconteceu isso comigo. Você não consegue descansar. Você não para. Tipo assim, parece que você parar, você assim, dormir um pouco mais, é como se você estivesse cometendo um pecado. E é isso que Deus ensinou. A gente desfrutar. Desfrutar. Sabe? Você trabalhou, você lutou, você batalhou, você acordou cedo a semana inteira. Então aquele é o dia para você desfrutar. É o dia para você descansar. E agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado. Deus desfrutou de tudo aquilo que Ele fez. Ele olhou, Ele viu, Ele achou bom. Está escrito aí na tua Bíblia. Ele achou bom por quê? Porque Ele desfrutou daquilo. Ele viu o que Ele fez. Ele olhou tudo o que Ele tinha feito e Ele desfrutou. Esse é o descanso. Desfrute do que Deus tem te dado. Sabe? Não seja ganancioso, não queira só, sabe aquelas pessoas mesquinhas, tem pessoa que só quer juntar e não desfruta. Amanhã você vai embora e fica tudo aí. Você não desfrutou. Você não viveu da bênção que Deus te deu. É claro que a gente não deve ser gastão, sair torrando dinheiro, claro, tudo com medida, tudo com sabedoria. Por isso a Bíblia diz, a gente, e é uma coisa importante que nós tenhamos, é moderação. Sermos moderados, sabe? Sabermos viver. Também não adianta você receber e no outro dia você já não tem nada. Com coisas que, né? Eu vou num restaurante caro, eu vou comprar roupa cara, eu vou comprar celular caro, eu vou... Sabe? Não é isso. Desfrute não é isso. Desfrute é você, estou com vontade de fazer tal coisa, hoje eu quero comer uma pizza. Você não está jejuando? Vai lá e come uma pizza. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a gente precisa. Isso Deus nos deu, isso é graça de Deus. Isso é dom de Deus. Né? E quando o sábio Salomão pede a Deus sabedoria, ele desfrutava da sabedoria dele. Daqui a pouco ele errou, ele exagerou, ele fez o que não devia, mas ele desfrutava daquilo que Deus dava a ele. Desfrute, irmão. Deus te deu. Glorifica a Ele. Isso é dom, isso é graça. Isso é bondade de Deus para conosco. Amém? Que Deus seja para sempre louvado. Eu quero convidá-las. Nós vamos ler uma passagem aqui no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, 22. Até o 26.
uma passagem também bem diferente do que normalmente a gente lê, né? Tem algumas coisas aqui interessantes que quando o Espírito Santo revela, a gente louva a Deus. Amém? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Falem comigo isso. Levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: vem comigo, por favor. Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém, Senhor. Querido Deus, em mais uma manhã a igreja está reunida para bendizer o teu nome, para nos alegrarmos na tua presença, para desfrutarmos da tua graça, Senhor, da tua presença em nossas vidas. Como tua serva falou no iniciar deste culto, para que a tua presença seja real aqui nesta manhã, Jesus. E ela será real se nós formos edificados, se nós formos tocados pela tua graça nesta manhã. De mim mesmo, Senhor, eu não tenho esta capacidade, essa sabedoria, mas o Senhor é aquele que tudo tem poder. Por isso eu clamo por tua presença em minha vida, Espírito Santo. Pelo Senhor me fazendo um instrumento agora, em tuas mãos, para que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu fale as coisas que são para a glória do teu nome, que são para a edificação da tua igreja, que são, Senhor, para que nesta manhã nós sejamos elevados, Pai, a uma condição de estarmos juntos a Ti, Senhor, de sentirmos o Teu calor, de sentirmos o Teu agir, de sentirmos o Teu manifestar, da Tua glória transbordar em nossas vidas. Oh, Santo Deus, abençoe a igreja reunida aqui nesta manhã. E abençoe os irmãos que estão conosco também nos acompanhando pela live. Fala com teu povo, Jesus. Ensina-nos as tuas palavras. Porque por meio das tuas palavras, nós aprendemos, Senhor, que a obedecer, a viver, ó Deus, um evangelho verdadeiro. E não andarmos em ilusão, e não andarmos em mentira, e não andarmos no erro, Senhor. Por isso, a cada dia, revela-nos a tua verdade, Jesus. O teu querer para as nossas vidas. Eu preciso de ti, Jesus. Eu careço da tua presença. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, para que esta seja uma manhã de glória nesta casa, para que esta seja uma manhã de edificação, como os teus apóstolos, os teus discípulos, quando eles diziam, quando o Senhor Jesus falava, lhes ardia o coração,
que os nossos corações se ardam nesta manhã, eles possam arder nesta manhã, não pela fala minha, mas pela fala do Teu Espírito Santo, usando a minha vida. Eu te peço, Pai, para a Tua glória eternamente. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Antes de entrar na palavra, também eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Rodrigo, que ele está aí dengoso. E o Rodrigo contraiu dengue. E está aí, ó. Teve febre, teve dor no corpo, mas ele levantou, reagiu, Deus deu força, claro. E ele está aí, ele falou, com um pouquinho incômodo no estômago, mas estou bem, graças a Deus. Louvado seja Deus e que Deus abençoe cada dia o nosso irmão Rodrigo. E outro testemunho também que eu estava com muita vontade de dar, da nossa irmã Sandra. Nossa irmã Sandra já teve alta do médico, está retornando ao trabalho para a glória de Deus. E nós louvamos a Deus pela vitória grandiosa da nossa amada irmã Sandra, viu, irmãos? Como eu desejei dar esse testemunho, Deus sabe. Estou muito feliz. E, claro, continue orando, não deixa de orar por essa serva de Deus tão amada, mas vê-la bem, né? Vê-la assim, aquela Sandra que a gente conhece, é um conforto tão grande ao nosso coração. E a gente está vendo isso com alegria, viu? Que Deus seja louvado. Muito bom, irmã Sandra, viu? Muito bom. Graças a Deus. Que Deus te abençoe mais e mais. Voltando aqui à palavra, irmãos, irmãs. Põe lá no 22, por favor, meu amado. Então, acontece aqui uma coisa assim, diferente, algumas coisas diferentes, né? Do que normalmente a gente vê nos testemunhos de cura, de maravilhas que Jesus operou. Ele chega em Betsaida, que é uma aldeia dentro de Israel, e ele está ali e trazem diante dele um cego. E as pessoas rogam para que Jesus o tocasse, porque o toque de Jesus curava, o toque de Jesus libertava, e as pessoas sabiam disso, e as pessoas tinham fé para que isso acontecesse na vida daquele moço. Provavelmente ele não era um cego de nascença, até porque ele conhecia a figura de homem, né? Então ele já tinha visto, que os irmãos leram, né? Ouviram que ele diz assim, eu vejo homens como árvores. Então ele tinha a noção do que era uma árvore, do que era um homem, ele tinha uma noção. Então provavelmente ele não fosse cego de nascença. Ele tenha contraído essa cegueira por alguma razão, né? A gente não sabe, não é falado, mas a Bíblia não relata que ele era um cego de nascença, como há alguns casos na Bíblia, e as pessoas trazem ele diante de Jesus para que Jesus o tocasse. E aí no 23, por gentileza, meu querido, presta atenção, meus irmãos. E tomando o cego pela mão, isso me chama a atenção grandemente, levou-o para fora da aldeia. Levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe, também diferente. Ele já tinha feito isso uma vez. Depois a gente pode até ler, aqui mesmo, pertinho. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, diferente do que normalmente Jesus fazia. Ele punha as mãos, às vezes ele disse assim, eu quero, e a pessoa era curada. Né? Aqui ele cospe nos olhos da pessoa. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, e depois impõe as mãos. Perguntou-lhe se via alguma coisa.
24, por gentileza. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens estão... Ele tinha uma noção do que era uma figura de um homem, né? Pois os vejo como árvores que andam. Então, estava embaçada a visão dele. A visão dele ainda não era clara. A visão dele ainda não era perfeita. E aí, no 25, depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Jesus volta a orar por ele. Tá? Que para nós também isso é um grande ensinamento, porque às vezes a gente acha que orar só uma vez resolve. Jesus ensina que às vezes nós precisamos orar diversas vezes. Tem casos que você vai orar uma vez e vai acontecer. Mas tem casos que a gente precisa persistir em oração. E nunca a gente precisa crer assim, viu, irmãos? Nunca as coisas no Evangelho, elas são como nós diríamos, uma coisa que assim sempre é daquele jeito. Há uma diversidade de manifestação do Espírito Santo. Nunca é igual. Tem dia que você ora de um jeito, aquilo acontece. Não adianta você querer orar daquele jeito no outro dia, que não vai acontecer. Porque não é a gente. Isso sempre me chama a atenção, porque eu fico olhando esses pastores famosos, essas pessoas que congregam nessas igrejas, que são grandes movimentos de libertação. Eu não é criticando essas igrejas, não. Porque, graças a Deus, tem igrejas que elas trabalham forte no evangelismo e libertam pessoas e transformam pessoas. Louvado seja Deus por eles. As coisas erradas que existem lá, Deus sabe. Ele é o dono da igreja. E se ele está operando lá, louvado seja o nome dele, né? Mas a vaidade do homem também está presente. E muitos até propagam dizendo assim: vem que você vai ser curado. Se Jesus não quiser curar, homem não cura. Homem não cura. Não cura. Nome de homem não cura. Né? Luciano pregou esses dias aí. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Conheço Paulo, bem sei quem é Jesus. E aqueles filhos de alguma liderança, eles apanharam dos demônios de tal forma que eles ficaram nus, eles perderam, o diabo tirou até a roupa do corpo deles. Demônio não é fácil, se você não tem a graça de Deus, mas você tem, né? Nós temos, pela bondade de Deus, nós temos a graça do Senhor. E aí as pessoas propagam: não, vem que você vai ser curado, vem que você vai ser liberto, vem que vai ter revelação. E se Deus não quiser usar? Eu li até uma coisa, tem coisa que eu leio assim, nem vou entrar, porque me faz mal. Um pastor dizendo essa semana assim: eu recebi uma ligação a cobrar de Jesus. Jesus dele é tão mão de vaca que liga a cobrar. O meu não liga a cobrar, o meu já fala direto. O dele é tão mesquinho que ligou a cobrar para ele. O meu é dono do ouro e da prata. Ele é riquíssimo. Ele é poderoso. Para mim isso é piada, né? Brincar com as coisas de Deus é brincar com as coisas sérias de Deus. E eu vejo nisso, irmãos, humildade de Cristo, seriedade com as coisas. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos. E a gente vai entender por que isso. Sobre os olhos. E o fez olhar para cima. Olhar para cima, que é diferente de olhar para baixo ou olhar para frente. Olhar para cima. E ele ficou restaurado.
e viu cada homem claramente. Então ele foi liberto, graças a Deus. Foi o 26 mais uma vez. E mandou-o para a sua casa. E a casa não era na aldeia. Mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. O que tinha nessa aldeia? Não é? Primeiro Jesus pega ele pela mão e tira da aldeia. Tira ele da aldeia. Jesus não cura ele na aldeia. Jesus tira ele da aldeia. E depois de curá-lo, diz assim: vai para sua casa. Não entres na aldeia. Nem o digas a ninguém na aldeia. Essa aldeia, de nome Betsaida. O que tinha em Betsaida? Jesus fala isso. Jesus, nós vamos ler. Abram, põe por gentileza, Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim. Corazim, não. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, que era aldeia. Por quê? Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam com saco e com cinza. Então Jesus usa algumas referências. Ele fala de uma outra aldeia chamada Corazim, que era pegada a Betsaida, e ele diz: ai de ti, Betsaida. E aí ele diz assim: porque em Tiro, que não era uma cidade, não era uma aldeia, não era um povoado em Israel, era fora. Tiro, eu fiz algumas, era uma cidade-estado na Fenícia, não eram israelitas, eles não eram judeus, era situada na região rochosa do Líbano, e eles, Tiro, né? Agora falando de Tiro, aqui, dessa cidade aqui, eles foram muito usados por Davi e por Salomão, porque era uma cidade que tinha uma qualidade na construção, nas edificações, porque lá tinham bons arquitetos, homens capazes de edificar, então era uma cidade importante. Davi, para construir o seu palácio, ele usou mão de obra de Tiro, tá? E quando Salomão construiu também o templo, ele trouxe arquitetos e pedreiros, né? Mão de obra dessa cidade chamada Tiro. E foi uma cidade que ela era portuária e ela cresceu muito. E depois ela teve uma forte influência marítima, de transporte via marítima. E aí eles se incham. Eles se consideram deuses. E aí eu quero ler também isso em Ezequiel 28, 2. Para os irmãos verem o cuidado que a gente precisa ter quando Deus vai nos dando as coisas, para a gente não se envaidecer. 28, 2.
do homem, profeta, né, Ezequiel. Dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E não passas, homem, não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como. Notem que o rei de Tiro, ele se achava Deus, porque ele dominava os mares. Mas Deus está dizendo assim, se Tiro, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se eles participassem dos milagres que eu operei no meio de vocês, Betsaida, eles teriam se arrependido. E olha que o erro de Tiro era grande, porque eles se consideravam deuses dos mares. Amém? Eles se consideravam deuses. E Deus faz eles, usando o profeta, enxergarem que eles não eram deuses, eles eram homens. Homens. Não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como? Não é. Então não adianta a gente achar que é. Se Deus não te elevou a ser, se Deus não te capacitou a ser, você não é. Eu não sou, nós não somos. E há só um Deus. Sobre os céus, a terra e os mares. E além dele não há Deus. Então, o cuidado que a gente tem que ter sempre. Deus pode ir te dando, glorifica o nome dele, reconheça ele Deus e nunca queira assumir o lugar dele. Mas reconheça ele presente na sua vida. Então esse era um pecado gravíssimo. Mas o pecado de Betsaida, Jesus está dizendo assim, é pior. É pior do que esse. E Sidom, também uma cidade-estado na Síria, não eram judeus, não eram filhos de Deus, eles eram fenícios, né, na Sidônia, juntamente com Tiro. Eles desenvolveram uma cultura que na época foi muito, muito conhecida, naquela época, que eles denominavam louça fenícia bicolor. Eles criaram um tipo de cerâmica, os sidônios, que era muito famosa naquela época, era uma cerâmica, eu acredito que eu já tenha visto em filmes antigos. Era uma cerâmica que era bicolor, ela era vermelha e preta, principalmente na sua borda, assim, ela era pintada em vermelho e preto. Então, esse tipo de cerâmica dominou toda a terra naquele tempo, porque era muito desejada, era muito quista. E os sidônios dominavam essa arte de fazer isso. Mas, além disso, também, a exemplo do Tiro, eles eram especialistas também em construção, eles também ajudaram na construção dos palácios de Davi e no templo também eles ajudaram a construir. Só que de Sidom vem uma pessoa que ela é, assim, marcante da história bíblica. De Sidom vem a filha do rei de Tiro, casou-se com o rei Acabe. E o nome dela, vocês conhecem, é Jezabel. Então, Jezabel era
de Sidom. Jezabel era de Sidom, né? E ela casou-se com Acabe e trouxe bastante idolatria para Israel. Bastante idolatria. Então, com todos esses erros, com todas essas coisas, aí volta lá, por favor, em Marcos 8, 22, né? Em diante. Com todas estas coisas, Jesus está dizendo assim, Betsaida, pior. Quero ler junto aqui. Ai de ti, 24, né? 25. 25, por favor. Não, 23. Bom, vamos achar lá, vai. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Ah, tá. Perdão, bem lembrado. Aí é fora do texto que a gente está lendo aqui. A passagem de referência, né, de Mateus. Isso. 8, 21, né? 11, 21. Perdão. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, que uma se considerava Deus, essa daqui, tá? E a outra era uma cidade grandemente idólatra, fossem feitos os prodígios, os milagres, os sinais. Se nessa cidade fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Com saco e com cinza, era sinal de humilhação. O saco e a cinza, quer dizer, quando a pessoa queria se humilhar diante de Deus, ele tirava as suas vestes do rei, enfim, as pessoas tiravam suas vestes, se vestiam de saco e se jogavam cinza, né? Sentavam no meio da cinza em sinal de humilhação. Então, estas cidades, Tiro e Sidom, elas teriam arrependido de uma forma grandiosa. Porque a maior forma de arrependimento era vestir-se de saco e de cinza. E com cinza, né? Tá? Então era a maior forma de arrependimento. Mas, agora sim, por favor, lá em Marcos, perdão, viu, meu querido? Em Marcos 8, isto não aconteceu. Tá? Então, Jesus está mostrando, para que a gente aprenda, que a gente precisa examinar e conhecer o ambiente em que nós estamos inseridos. O ambiente em que você está. O ambiente em que eu estou. Os ambientes que nós frequentamos. E aí, amigo? Porque Jesus não operou dentro de um ambiente onde não havia arrependimento, onde não havia reconhecimento da grandeza dele. Você viu? Quantas vezes nós, como servos de Deus, frequentamos lugares onde o nome do Senhor não é exaltado? Pelo contrário, é zombado. Nós assistimos programas na televisão onde zombam da palavra, riem das coisas santas, e nós estamos lá assistindo. Jesus tira esse moço daquele ambiente para operar nele graça. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Porque nós, como servos de Deus, nós não temos licença para estar em qualquer lugar. Se você tem um amigo, se você tem um parente, que ele só critica Jesus, que ele só fala mal da Bíblia, você deve evitar de ir lá. Porque naquele ambiente Jesus não vai operar. Naquele ambiente onde não há reconhecimento de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Deus, você pode gastar toda a tua
saliva, falando que nada vai acontecer ali. Porque nem com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ele entrou ali e fez alguma coisa. Porque era uma cidade de um coração endurecido. Era um povo de dura cerviz. Eles não se dobravam. Jesus não entra lá. Jesus tira o indivíduo de lá para operar a cura, para operar o milagre. Isso me chamou muita atenção. Que ambiente nós frequentamos? Qual é o ambiente da nossa casa? É um lugar onde a palavra de Deus é honrada? Querida, nós desejamos Jesus? Onde nós lemos a palavra dele? Onde nós meditamos na palavra dele? Onde nós cantamos louvores a ele? Onde nós testificamos a glória dele? Ou é um ambiente onde Jesus nem entra? Porque Jesus não entrou. Ele tirou o rapaz, pegou pela mão, levou ele para fora da aldeia. Aí o curou. E o coração dele, é aí que me chama a atenção. Porque Jesus teve que orar 2 vezes. Porque o coração dele estava tão contaminado, que uma vez só não foi suficiente. E a fé é o firme daquilo que não. Jesus não só ordenou, Jesus cuspiu no olho dele. Porque se dependesse só de fé, ele não creria, ele não seria curado. Jesus fez algo que tinha que ser visível a ele. O coração dele estava tão contaminado pela descrença, que Jesus precisou fazer com ato, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos, orou, nada, ele fez de novo. Isso não era comum, gente. Isso não era comum. E o ambiente que nós estamos? Os ambientes que nós frequentamos? Nós sentamos à roda dos escarnecedores? O que é escarnecer? É rasgar a carne, é destruir. Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Tem ambiente que nós vamos que tem escarnecedores, e bendito é o varão que não se assenta junto com eles. Então é um ambiente que eu não devo estar. Você tem um tio, uma tia, um primo, um amigo, toda vez que você vai lá, ele arreia o pau na igreja, começa a escolher as suas amizades melhores. Porque nesse ambiente, Jesus não vai operar. Sabe o que é o sinônimo desse ambiente? É dar pérola aos porcos. Pérola, pedra preciosa, para porco, que vive no lixo, que vive na sujeira, que é um animal acostumado a isso. Jesus tirou-o desse ambiente. Jesus
quer nos tirar de alguns ambientes. Jesus quer nos tirar de alguns ambientes que não estão trazendo nada de bom. Nada de bom. Eu vou na casa daquela pessoa, é só piada suja. É só palavrão. É só amaldiçoar. Eu sento lá, como bolo com ele. Tomamos chá juntos. Chá porque você é crente. Mas ele te oferece cachaça, cerveja. Agora quentão, né? Aí inventaram até um tal de crentão. Para dizer assim, não, esse é para crente. Não é não. Eu quero ver um camarada tomar crentão e aparecer um demônio e ele expulsar o demônio. Encheu o caneco de crentão. O demônio manifestou lá. Pode ter certeza que ele vai ser o primeiro a correr. Eu já dei testemunho para vocês. Pastor Benedito aqui, meu amigo, fui ovelha lá há muitos anos. Ele tinha uma norma. Ele falava assim, nós vamos fazer visita. Eu fui visitante junto com ele muito tempo. Fui com ele na rádio, 5h30 da manhã, a gente fazia um programa na rádio em Santo André, 5h30 da manhã. 4h30 ele estava buzinando na porta da minha casa. E a gente ia lá fazer um programa de 15 minutos, na rádio em Santo André. Muitos anos. Eu era o companheiro dele. Ele abriu o programa e prega aí, Alfeu. E ele ficava no relógio só, controlando o meu tempo. Eu era o pregador do programa. Ele me honrava assim. E ele dizia assim, quando a gente faz visita, a gente não come nada na casa de ninguém. A gente entra lá para orar. Era ele que dava essa ordem para a gente. Ele é o pastor, eu sempre obedeci. Toma um café? Não, obrigado. Às vezes estava até com vontade. A mãe tinha feito um bolo lá, o bolo estava, os bolos de laranja exalando a casa inteira. E a barriga com fome. Come um pedaço de bolo. O meu líder disse, não, eu vou falar, não. Obrigado, irmã. Se eu tivesse muita intimidade com a pessoa, dizia assim, Bruno, um pedaço para mim. Quando chegar em casa, eu rasgo esse bolo aí. E aí ele sai com o irmão, e visitou. Esse dia não era eu, graças a Deus. E aí era horário de almoço, ele chegou na casa dessa família, no horário de almoço, e a família tinha feito uma feijoada. E, educadamente, come com a gente, o irmão falou, amém. Sentou à mesa e comeu. E o pastor lá esperando o discípulo. Terminou, comeu, vai orar. O demônio manifesta. Isso é verdade, não é brincadeira não. Esse irmão pôs a mão no demônio para repreendê-lo, endemoniado para repreendê-lo. O demônio disse assim, ô seu comedor de feijoada. Ô seu comedor de feijoada. Eu não saio. Precisou quem? O irmão baixou a cabeça e ficou quieto. O pastor foi lá e sai! Ele não podia falar nada para as coisas. Irmãos, a gente não pode dar ocasião para a nossa carne e nem para o diabo. Olha o ambiente que você vai.
Foge de alguns ambientes. Pede a Deus força. Às vezes a gente gosta de ir. Pede a Deus força. Você está assistindo televisão, começa um programa lá que está satirizando a palavra de Deus, tira. Fala, em nome de Jesus, na minha casa não. Esta é uma casa que nós honramos a palavra. Nós honramos a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Aqui a gente não faz piada da Bíblia. Aqui não. Eu não gosto nem de ver coisa com homossexual na Bíblia, na minha casa. Estou assistindo televisão, aparece lá, eu já tiro. Eu não gosto. Ah, porque o fulano tem uma que eu nunca assisti um filme dele, graças a Deus. Eu já vi irmão dizendo assim, eu amo ele. Um travesti aí que morreu de Covid, que fez não sei o que lá, minha mãe. Eu já vi irmão dizer assim, eu amo. Eu não amo não. Sabe que eu amo vocês. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Não lembro o nome dele. Minha mãe, eu não sei. Nunca assisti um filme. Eu não assisto. Eu não vou dar audiência para aquilo que o Senhor diz que é errado. É abominação. Não é pecado, não. Vai ler o que é abominação. Abominação. Um homem deitar-se com outro homem é abominação. Um homem deitar-se com um animal é abominação. Está escrito na tua Bíblia. É pior do que pecado. Aí eu sento em casa, frito a pipoca. Ai, que lindo. Abominação é lindo? Eu já estava jogando bola, já dei testemunho para vocês. Estava jogando bola e me chamaram para expulsar demônio. Eu tinha 12 anos de idade. 11 para 12 anos. Um homem chegou lá, o Lezé outro dia estava aí, eu falei. Que o Lezé trabalhava para ele, entregando leite. Minha esposa está quebrando tudo lá. Eu sei que você é da igreja. Eu estava jogando bola com os meus amigos. Mas eu nunca falei palavrão. Eu saí do ambiente de jogo, entrei na casa da mulher, o demônio se curvou diante de mim. Não estou falando isso para minha glória, não. Eu dei ordem, foi a primeira vez que eu expulsei um demônio e nem sabia. Eu levantei minha mão e ele caiu no chão, sem eu falar nada. E era um demônio violento, que já tinha chutado geladeira, fogão. A casa da mulher estava um alvoroço. Não importa. O ambiente não vai me contaminar. Em nome de Jesus. Eu sou luz. Você é luz. O Senhor diz que não se acende uma luz e coloca ela debaixo do velador. Você é luz. Jesus te fez luz. Seu lugar é no alto. Seu lugar é no alto, não é embaixo, não. Então a gente precisamos sermos mais zelosos, tementes com as coisas de Deus. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Esses eram judeus. Tiro e Sidom não eram. Tiro e Sidom era cachorrinho que comia migalha, que caía da mesa do Senhor. Betsaida era o filho que sentava à mesa junto com o pai. E você é um filho. Vocês são filhos
que sentam à mesa junto com o Pai. Você não come migalha, mas tem muito crente comendo migalha. Tem muito crente comendo migalha. Não é da mesa do Senhor que é o pior, da mesa de Satanás. Não acontece. Você vai ficar cego e não tem cura. Precisou tirar ele do ambiente e dizer, não entra aí. Olha que sério isso. Não entra aí. Senão ele ia ser contaminado de novo. Que é isso? Isso não existe. Deus curou uma moça que nós conhecemos. Ela era crente, casou com um incrédulo, que é um perigo grande. Casou com um incrédulo. Esse moço entrou pela vida do crime. Morava ali na Água Rasa, ali em Belém, perto da Água Rasa. Entrou pela vida do crime, foi preso, na cadeia contraiu HIV. Ela foi um dia lá e relacionou com ela e com ele, que era o marido dela. E ela pegou HIV. Era nossa irmã em Cristo. Nós estamos num culto de manhã, orando, Deus derramando graça. Um pastor, que a Débora conheceu, o Ricardo, a Bruna, a irmã Iraci conheceu. Acho que você lembra dele, é o Toniel. Deus falou para o pastor Otoniel assim, vai lá, põe as mãos sobre ela porque eu vou curá-la. Desse jeito. Ele foi lá, pôs as mãos num culto assim, pôs as mãos sobre ela e falou para ela, vai fazer o exame. Ela saiu na segunda-feira e foi fazer o exame. Não tinha nada. O sangue dela estava limpo. Ela foi curada, ela está viva até hoje. O marido dela morreu de HIV. Morreu. Ela foi curada. Jesus teve misericórdia dela. Então tem lugar, e aí eu preciso de falar isso para terminar. Tem lugares que Deus começa a incomodar a gente. Eu acho que já aconteceu com vocês. Ambientes que você vai e você não se sente bem. Já aconteceu com algum de vocês? Você não se sente bem. Até outro dia você ia, era uma bênção. Daqui a pouco aquilo começa a te incomodar. Se você tem que ir lá, aquilo te faz mal. É um dia pesaroso, é um dia triste, é um dia difícil. E aí você tem luta para ir lá. Não tenha dúvida que é o Espírito Santo trabalhando em você. Não tenha dúvida que é o Espírito Santo trabalhando em você. O Espírito Santo está tirando você daquele ambiente. Porque aquele ambiente não tem a glória de Deus ali. E o teu lugar é onde tem a glória de Deus. Pode ser nossa família. Não sinto mais vontade de ir lá. Vou lá, nossa, um dia pesaroso, um dia horrível. As coisas não andam, as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. Já aconteceu diversas vezes comigo, irmãos. Não vai, não vai. E aí, para encerrar, eu quero ler, por favor, mais uma vez, me desculpa, meu querido. É 1 Coríntios 15, 33, para a gente encerrar. Glória a Deus. Primeiro Coríntios.
Travou aí. Travou aqui. Quem está com a Bíblia aberta aí? Acha aí para mim, por favor. 15:33. Fica em pé e lê alto aí para nós, por gentileza. 33. Não, até aí, tá bom. Não vos enganeis, a minha versão. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes? Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Jesus é poderoso. Jesus opera milagres. Jesus é Salvador. Esses são bons costumes que nós alcançamos pela misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo habita em você e vai revelando estas coisas dia a dia no nosso coração. As más conversações, tudo que é contrário a isso, corrompem os bons costumes, as más conversações. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado. Não brinque com a Bíblia, não faça piada com a Bíblia. Você está num ambiente assim, mostra a tua insatisfação. Você não precisa brigar. Você não precisa discutir. Mas mostra que aquilo não te agrada. Você não dá risada? Não, não dou. Eu não participo disso. Levanta se puder e vai embora. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é a Bíblia nos alertando. A gente não é mais sábio do que a palavra de Deus, não, igreja. Nós não somos. Jovens podem vir aqui já, vem, por gentileza. É a Bíblia nos alertando. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vamos deixar em nome de Jesus. Amém, igreja? Não deixa se enganar, não vos engane. Tá? Não deixa se enganar, não. Eu vou lá, é legal nada. Foge dali. Foge daí. Amém, irmãos? Tem lugares que Jesus não entra. Vou repetir. Tem lugares que Jesus não entra. Ele não entrou. Ele pôs aquele que ele quis tirar para fora. E Jesus te chamou para fora. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te dê vitórias, em nome de Jesus.